de casa e o latido do meu cão. É um amigo chegando pra provar meu chimarrão. Le recebo com carinho, me deixo bem à vontade. Estamos tendo o privilégio de receber hoje no Campo Cerrado um conterrâneo, um patrício meu, um daqueles gaúchos que causam orgulho no nosso sangue, na nossa gente, na nossa tradição histórica. Um gaúcho autêntico que enveredou pela carreira gaúcha, pela carreira jurídica, Ministério Público, primeiro colocado no seu concurso, sempre se destacou e galgou aí o grande posto de advogado, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Saiu do Ministério, já cumpriu sua quarentena e hoje está vindo para a advocacia privada, enriquecendo as colunas aqui da OAB-DF. Meu amigo Fábio Medina Osório, alegria recebê-lo. Bem-vindo. Bom dia, Raul. Satisfação enorme. Bom dia, meu querido amigo Raul Canal. Satisfação enorme estar aqui no teu programa. Gaudério irradiando essa energia fantástica para todo o Brasil. Muito obrigado pelo convite. A alegria é nossa e é oportuna a tua visita aqui, Fábio. Permita-me tratá-lo carinhosamente pelo primeiro nome, até porque somos gremistas e temos algumas coisas em comum também, né? Verdade. Fábio, como é que você está vendo hoje esse quadro que se criou no Brasil, da Operação Lava Jato, as consequências dela, quais são os benefícios que ela traz para a sociedade brasileira e qual é o custo político, econômico, social também que vem a reboque disso? Raul, a Operação Lava Jato, e eu sempre fui e continuo sendo um grande entusiasta dessa agenda anticorrupção no Brasil, ela é considerada a maior operação anticorrupção do mundo até hoje. De toda a história. Superou a Operação Mãos Limpas já? De longe, de longe. Então, ela é uma operação que coloca o Brasil num patamar inédito e, de fato, dentro desse patamar, o Brasil tem muito a ganhar como um país que tem instituições maduras, desenvolvidas, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e outras instituições que participam ativamente dessa agenda anticorrupção. Dentro desse contexto, a Operação Lava Jato tem muito a agregar porque posiciona o país como um país que está na agenda global de combate à corrupção. E essa é uma agenda que... E com uma democracia amadurecida. Democracia amadurecida, e hoje essa é uma necessidade mundial de todos os países desenvolvidos. Obviamente, há que se aprimorar todas as instituições nacionais que estão envolvidas nessa operação, porque nós temos peculiaridades, como a questão dos institutos que estão, as ferramentas que estão sendo utilizadas e as próprias instituições que estão envolvidas nessa operação. O Brasil tem suas peculiaridades, tem uma agenda importante e tem a questão econômica, obviamente, que é subjacente a toda essa agenda que está em curso hoje no país. Uma coisa que eu queria abordar, Fábio, é essa questão dessa onda de delações premiadas, que tem sido, a certo ponto, bastante positivo, porque só assim as verdades vêm à tona, né? Mas o que tem me impressionado é a cara de pau, a desfaçatez. Eu até fiz um texto há umas 2 ou 3 semanas aqui no programa, falando diretamente com Emílio e Marcelo Debrecht, os 2 caras de pau. Quer dizer, o camarada vem, faz a delação, é um milionário, continua milionário, ou é bilionário, passa a ser milionário, volta para a sua mansão, para o seu jatinho, volta para o seu conforto, tomando vinhos de 10, 20 mil reais a garrafa, entendeu? E faz a delação com uma cara de pau. Eu falei aqui no meu texto, nem mesmo uma lágrima de crocodilo, nem uma lágrima de puta arrependida, nem um fingimento de arrependimento ele faz. Como é que você vê esse quadro de fazer a delação, quer dizer, está confessando que é bandido, que foi bandido a vida inteira, que corrompeu, que fraudou licitações, que pagou propina e volta para casa bonitinho tomar champanhe. Como é que você vê isso? Raul, eu vejo com bastante preocupação, digamos assim, a falta de segurança jurídica que nós temos hoje no marco regulatório das delações premiadas. Primeiro porque, obviamente, a sociedade brasileira tende a ver com uma sensação de uma certa impunidade, que muitos delatores venham a guardar recursos ilícitos e venham a sair impunes dessas delações.
Veja, as delações premiadas constituem ferramentas que vêm sendo utilizadas em larga escala já em outros campos do direito penal, por exemplo, no âmbito dos homicídios. Normalmente, em homicídios, no tribunal do júri, muitos membros do Ministério Público utilizam essas delações premiadas para baixar penalidades lá de 30 anos para 20 anos para homicidas que colaboram, que cooperam para a apuração desses crimes violentos contra a pessoa. Agora imagine em outros campos de criminalidade, agora no âmbito da criminalidade econômica, você baixar penas de 30 anos para 3 anos, ou mesmo sem critério ou parâmetro racional algum, como isso pode repercutir até mesmo em outros nichos de crimes contra a pessoa humana. Então, esse é um problema específico. Outro tema que suscita preocupação é a sensação de impunidade em larga escala que pode gerar efetivamente uma repercussão junto à opinião pública mais adiante. E isso efetivamente preocupa. Como sairão impunes muitas pessoas que eventualmente estão colaborando agora, mas eventualmente mais adiante vão nos encontrar aí nos restaurantes ou vão sair para cumprir penas em suas mansões. Então nós precisamos efetivamente encontrar um ponto de equilíbrio nas delações premiadas, caminho do meio, né? Um caminho de equilíbrio, um ponto de equilíbrio para que haja, primeiro, parâmetros racionalmente rastreáveis, critérios isonômicos, para que não haja benefícios ou até mesmo uma espécie de corrupção ideológica, não é? Benefícios indevidos para aqueles que sejam delatores, né? E haja uma corrupção, digamos assim, entre aspas, ideológica dentro do próprio sistema penal. Quer dizer, o sistema penal ele deve existir para funcionar, não para gerar impunidade, quer dizer, para uma erosão do próprio sistema punitivo. Então, essa preocupação que você traz, Raul, eu entendo que ela é altamente legítima. Até porque essas delações, eventualmente, elas podem conter um índice de mentiras ou até de lavagem de dinheiro que é altamente preocupante. Quer dizer, delatores que permanecem milionários, quer dizer, ocultando recursos ilícitos, como isso se justifica perante a sociedade? E ele permanecer proprietário desses recursos, né? E ele permanecer proprietário desses recursos e ocultando valores e acobertando outros comparsas, como isso pode se justificar? Então, você tem um índice de recalque de delações mais adiante, ou você ter delatores que voltarão a cumprir penas mais adiante. Então, você pode ter o descrédito do próprio Instituto. Obviamente, nós temos aqui no Brasil essa ferramenta sendo utilizada em larga escala, sem ter uma cultura e sem ter um marco regulatório com segurança jurídica, tentando copiar os Estados Unidos da América. Ocorre que os nossos promotores, os nossos procuradores não são eleitos, nem são nomeados e nem tem o voto popular e tem vitaliciedade dando lastro, e na mobilidade. Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Eu queria abordar justamente esse assunto, mas antes de fazer a pergunta, eu queria expressar minha indignação. Eu caí na malha fina uma vez só na minha vida, né? E caí por quê? Porque emprestei um dos meus cartões de crédito para um casal de amigo que viajou para o exterior e lá colocou-se uma despesa de 25, 30 mil reais, referente que eu paguei no meu cartão e eles me reembolsaram depois. E isso caiu no esquecimento, não declarei. A malha fina me pegou por 25, 30 mil reais. E a gente vê aí, só no caso Odebrecht, de propinas pagas 3,3 bilhões de reais. E como é que esse dinheiro se movimenta de uma mão para outra? E a Receita Federal, o Banco Central, o COAF, ninguém viu essa movimentação. É uma coisa, um questionamento que fica só a minha indignação expressa aqui. Mas se for a questão dos promotores e procuradores, a gente tem visto também, temos que olhar os dois lados da coisa, muito abuso de poder, sobretudo por conta do Ministério Público, alguns magistrados também, e aquela doença crônica que atinge muitos membros do Ministério Público, que é a olofotite crônica, né? Se aproveitar de uma situação para se promover perante a mídia e tudo mais. E há casos concretos de pessoas que possivelmente são julgadas ou sequer são indiciadas ou denunciadas. Todavia tiveram a sua vida, o seu nome, a sua imagem exposta na Rede Globo, na revista Veja, na Isto É, em toda a grande mídia nacional. O senhor é a favor da criação de controles maiores
para o Ministério Público e para os magistrados, e também que se possa responsabilizar civil e criminalmente essas condutas claramente e comprovadamente abusivas por parte de magistrados e membros do Ministério Público? Raul, já em 2004, quando ainda era membro do Ministério Público, escrevi um artigo acadêmico intitulado A Probidade dos Fiscalizadores, ou seja, sou amplamente favorável ao princípio da responsabilidade desses agentes políticos, que são os fiscalizadores, membros do Ministério Público, da magistratura, policiais, membros da Receita Federal, aqueles que atuam na busca da responsabilidade dos cidadãos, das pessoas jurídicas, e não são geral. Responsabilizados pelos seus próprios até atos. Porque tem um estudo do direito comparado na década de 60 que mostra que no direito italiano, comparando com o direito inglês, que o direito italiano desenvolveu mais amplamente o princípio da responsabilidade do Estado perante os abusos dos seus agentes políticos. Já o direito inglês desenvolveu mais profundamente o princípio da responsabilidade dos agentes públicos, da responsabilidade pessoal dos agentes públicos. Isso, em larga escala, fez com que o Estado inglês se tornasse mais eficiente que o Estado italiano. Ou seja, eu sou favorável ao princípio da responsabilidade pessoal dos agentes públicos. Sim. E isso nós todos temos que, eles, todos, e isso tem a ver com o princípio da eficiência. Portanto, nós temos que realmente fomentar esse princípio, o alargamento, o aprofundamento desse princípio. Acabar com todos os privilégios. Acabar com os privilégios, aprofundar a meritocracia e, de algum modo, fomentar o princípio da eficiência. Agora, de que modo se faz isso? Não alargando, por exemplo, uma lei do abuso de autoridade para mitigar a independência funcional desses agentes políticos, mas sim fortalecendo as corregedorias, os órgãos de controle interno e de controle externo, unificando critérios de correição e de atuação nacional dessas instituições. E também a responsabilidade por atos lesivos, aqueles que são fiscalizados, no âmbito da chamada responsabilidade civil desses agentes políticos. Hoje, eles atuam muitas vezes sem parâmetros, não respondem a nenhum órgão correcional por parâmetros corporativos, não indenizam por atos lesivos ao patrimônio moral ou material daqueles que são atingidos pelas fiscalizações, e também, no âmbito do direito disciplinar, ou mesmo da probidade, acabam saindo impunes. Então, nós temos que ter mais transparência na questão da correição desses agentes políticos, que hoje, efetivamente, há um espaço de impunidade, Raul, muito grande. Eu quero voltar a falar depois sobre os órgãos de controle interno. Deixa eu voltar para o nosso ministro aqui. O senhor falou dos órgãos de controle interno. Na semana que passou, o ministro Gilmar Mendes, a quem eu lhe falei que eu tenho algumas restrições também, político-ideológicas, de interpretações, mas ele faz uma acusação muito séria ao Ministério Público Federal e ao doutor Rodrigo Janot, pessoalmente. E ele diz que aquele órgão é totalmente um órgão sindicalista, um órgão aparelhado pelo sindicato. Me parece que o senhor também sofreu, lá na Advocacia Geral da ANMA, enquanto ministro-chefe, alguma movimentação do sindicato, de uma associação interna, coisa e tal. O ministro Gilmar Mendes tem ou não tem razão quando fala que esses órgãos estão dominados pelo sindicalismo? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu acho que há uma tendência de sindicalização, sim, das corporações como um todo hoje no Brasil. E o sindicato corta a cabeça e põe outro lá em cima? O que há efetivamente e isso tem sido debatido, não vou falar especificamente do Ministério Público, da magistratura, mas esse debate é importante. Acho que o ministro Gilmar Mendes ele coloca um debate importante na pauta, digamos, porque há uma sindicalização. Isso, na administração pública e nas corporações, nós temos que tomar cuidado, porque não se pode pretender atravessar a Constituição Federal, hoje, de 1988, simplesmente através de pautas pura e simplesmente sindicalistas ou corporativas. Então, nós temos que ter muito mais em vista o interesse público, a agenda constitucional,
do que as pautas corporativas, né? O Brasil ele não pode ser conduzido pelas corporações ou por pautas sindicalistas. A sindicalização de debates que tem a ver com o interesse público, isso é algo muito perigoso para o país. Então, me parece, nós temos hoje algumas discussões no país que têm que ser pautadas pela Constituição de 1988, pelo interesse público e não por pautas estritamente corporativas ou sindicais. Então, nesse sentido, eu acho que tem que se respeitar a opinião de um ministro do porte do Gilmar Mendes. Com a estatura política e com a estatura e política e institucional, Sim. e aqui abstraindo tudo que subjaz do ponto de vista jurídico a esse debate. Uma última pergunta, ministro. O Brasil vive hoje uma crise, além da crise política, uma crise econômica, que eu acredito que não tenha tido nenhum precedente na história da República e nem do Império, né? Na sua opinião, essa agenda anticorrupção, ela contribui ou atrapalha para que o país volte a crescer, volte a ter uma agenda positiva, volte aí ao cenário das grandes potências econômicas mundiais? Essa agenda atrapalha ou ajuda? Essa agenda tem tudo para ajudar. Agora, de novo, nós temos que tomar cuidado para alcançar o ponto de equilíbrio, ou seja, não deixar que debates corporativistas ou sindicalistas se infiltrem nessa agenda anticorrupção. Ou seja, que alguns sindicatos ou algumas corporações se apropriem dessa agenda anticorrupção no Brasil. Essa agenda anticorrupção no Brasil, ela não é titularizada por determinadas corporações. Essas corporações hoje, que são essenciais ao país, às instituições republicanas, elas não são titulares privativas da agenda anticorrupção. Essa agenda pertence à sociedade brasileira, pertence também ao governo, pertence aos municípios, pertence aos estados, pertence à sociedade como um todo. E me parece que o Poder Executivo deve assumir maior protagonismo, me parece que o Poder Legislativo também deve se apropriar dessa agenda para que o interesse público seja salvaguardado e para que possamos retomar um debate democrático em que o povo possa assumir as rédeas da condução do seu destino através do voto popular. Porque nós não podemos esquecer que a democracia exige que o povo assuma a soberania do seu destino através do voto popular. As pessoas que são simplesmente concursadas, não são elas que detêm as rédeas sobre o destino da nação. O destino da nação está preponderantemente sob a condução daqueles que são eleitos. E as instituições democráticas, claro que compõem um todo, e existe a tripartição dos poderes, a divisão de poderes, mas a condução dos destinos de uma nação sob a égide do princípio democrático deve estar preponderantemente sob a condução dos que são eleitos. E nós temos que ter isso com muita clareza no Brasil também. Para ilustrar isso, eu queria trazer um verso do meu amigo, parceiro, Paulinho Mendonça. O poema chama Insônia e a estrofe diz assim: doutor, eu não durmo bem e também não sou feliz. Os dirigentes do país tratam todos com desdém, sem entender que advém do povo o poder genuíno, a massa traça o destino, e quem se senta no trono não é rei nem é dono, é somente um inquilino. Ministro Fábio Medina Osório, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua visita, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua honradez, pela sua coerência e pela sua determinação. Deus continue dando essa ousadia. Obrigado, Raul. Satisfação enorme estar no teu programa, uma honra. E quero agradecer realmente essa oportunidade e estar à disposição, agora que estou aqui instalado em Brasília, dizer que esse ciclo realmente do setor público para o privado é muito importante. Eu acredito que essa experiência que nós levamos
da Advocacia Geral da União, e agora acreditando também que para o setor privado essa contribuição será muito valiosa, e estamos muito felizes também nessa nova etapa da vida. Muito obrigado, Raul. Sucesso.